A paz do Senhor, meu irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, na Escola Dominical, nesse terceiro trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a revista que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa aqui é a revista que estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023. Hoje estamos estudando a lição de número 4. Estaremos estudando essa lição, que será estudada presencialmente no dia 23 de julho de 2023 e tem o título Quando a criatura vale mais que o Criador. O textuário está em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 25, que diz o seguinte: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática diz o seguinte: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nós vamos falar a respeito aqui hoje da oposição à verdade, No caso, a oposição à verdade é a mentira, Então, o desprezo pela verdade, ele vem através das mentiras humanas e aí, como a gente vê aqui, essa exaltação da criatura acima do Criador, ela vem por meio da mentira e da vaidade humana, O homem, ele querendo se colocar na posição que é de Deus, a posição de adoração. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 18 ao 25. Nós vamos estar fazendo um estudo aqui de todos esses versículos ao longo da aula. E especialmente no tópico 1, nós estaremos estudando aqui esses versículos dessa lição, que fazem parte, vão aí nos dar um norte para entendermos o porquê que estamos passando por essa situação, as pessoas resistindo à verdade bíblica, o porquê que o homem ele se coloca na posição de Deus, resiste à verdade do Evangelho, à revelação divina. Então, tudo isso já é anunciado na palavra de Deus. É algo que já acontecia anteriormente, mas que vem se intensificando. Porque, como nós já falamos, o inimigo ele tem as suas artimanhas, as suas engenhosidades, ele tem as suas formas de agir. Então, a gente já vem falando aqui a respeito de algumas formas que o inimigo tem se utilizado, tem agido em nosso meio, como, por exemplo, através do liberalismo teológico. Nós falamos também a respeito do progressismo, já aqui em lições anteriores. Hoje a gente vai retomar aqui esses termos, incluindo eles aqui na nossa lição de hoje. E o inimigo ele tem se utilizado de várias formas para fazer com que o homem ele deixe de adorar a Deus e coloque qualquer outra coisa no lugar. Na lição de hoje, de forma mais específica, nós iremos falar a respeito do hábito que o ser humano tem de tirar Deus da sua posição de adoração e se colocar no lugar de Deus, Ou seja, o homem ele passar a se adorar, a adorar a si mesmo. Isso é algo que o inimigo também ele faz com que o ser humano faça, Então, nós devemos, na verdade, olhar para a palavra de Deus para estarmos preparados para não cairmos nas ciladas do inimigo, É algo que ele vem trabalhando e na lição de hoje nós veremos que ao longo da história, por isso iremos falar aqui de alguns episódios ao longo da história, algumas fases, na história da humanidade, e nós iremos ver como é que como o autor aqui se propõe a falar, essa revolução do pensamento humano ao longo da história
influenciou para que a verdade ela fosse colocada de lado, né, a verdade bíblica, a verdade absoluta, a verdade da palavra de Deus, fosse colocada de lado para dar lugar a qualquer outra coisa, para dar lugar a interpretações humanas, e com isso fazer com que o homem ele deixe de adorar a Deus. Como a gente sempre tem falado, a vontade do inimigo é fazer com que o conhecimento verdadeiro de Deus, né, o conhecimento, Deus verdadeiro, ele seja tirado da mente do homem, para que esse se afaste de Deus. Então, com esse pensamento, né, a gente vai desenvolver a aula aqui de hoje, né? Então, nós vamos aqui na lição de hoje tratar a respeito da idolatria. Né? A idolatria é colocar qualquer outra coisa no lugar que pertence a Deus, lugar de adoração. Né? Quando falamos de idolatria, falamos de adoração a ídolos. Né? O ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Né? Então, essa prática ela acaba aí sendo consequência, primeiro, né, da negação da verdade bíblica de que há um só Deus, e a Bíblia ela nos mostra isso. A Bíblia ela é a revelação especial de Deus. Então, além da negação da verdade bíblica de que há um só Deus, esse Deus ele é digno de toda adoração, né, somente a Ele para se dar toda adoração, também é consequência a prática da idolatria da rejeição da revelação geral de Deus. Né? A gente vai falar, esse texto aqui de Romanos, inclusive na leitura bíblica em classe, Paulo fala justamente dessa revelação geral de Deus. Existe a revelação especial e a revelação geral de Deus. Né? Deus ele se revela à humanidade através dessas formas. Né? Ele se mostra à humanidade. E essa revelação geral de Deus, ela mostra claramente, né, que há um Deus que é sobre todas as coisas, né? E Deus ele requer toda a adoração, né? É importante que a gente fale isso aqui, que Deus ele requer toda a adoração para si, como a gente vê em Isaías no capítulo 42 e no versículo 8, Deus ele diz o seguinte, Isaías 42:8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Como está até lá no Decálogo, né? Êxodo capítulo 20, os versículos 3 até o versículo 5, Deus ele fala para o povo de Israel que também não permite que adore-se a outras coisas. Né? A adoração, o louvor é somente para Deus. Esse é um mandamento que faz parte, inclusive, do Decálogo. Né? E Deus ele nos criou, né? Vale também a gente ressaltar também no livro do profeta Isaías, era para ter deixado já até aqui aberto em Isaías 43, nos versículos 6 e 7, Deus nos criou para a sua glória. Né? Então a glória ela deve ser dada somente a Deus, até porque ele nos criou para a glória do seu nome. Né? Isaías 43, versículos 6 e 7 diz assim: Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Então Deus, ele criou o ser humano para a sua glória. Nós somos feitos para a glória do nome de Deus. Então, conforme a gente vai estudar aqui no texto que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 1, do 18 até o 25, nós vamos ver que essas pessoas que modificam a verdade e fazem, né, com que a criatura ela tenha mais valor do que o Criador, né, que é o que o autor propõe no título da lição, né, quando a criatura vale mais que o Criador. Né? Então, quando essas pessoas elas modificam a verdade para fazer com que a criatura ela tenha mais valor do que o Criador, elas se tornam indesculpáveis, como a gente vai ver aqui no texto bíblico. Né? E eles sofrerão aí com a ira divina, sofrerão com o juízo divino. Nós também vamos observar aqui na lição de hoje que a intensificação
dessa prática, né, da idolatria e o desprezo à verdade na nossa sociedade é consequência daquilo que chamamos de revolução do pensamento humano, né, que se deu início ali na Idade Moderna, com o renascentismo, o renascimento, né? Então, trouxe ali a ideia do humanismo, o antropocentrismo, se opondo ao teocentrismo, né? O antropocentrismo é essa ideia do homem como centro de todas as coisas. Então, o homem ele é a base de medida para todas as coisas, né? Todas as coisas que eu for interpretar, eu vou interpretar com base no pensamento humano, com base no homem. O teocentrismo é aquele pensamento em que todas as coisas elas são interpretadas com base em Deus, com Deus no centro de todas as coisas. Então, a nossa visão ela é com base em Deus, com base na sua palavra, né? Isso é a visão teocêntrica. Então, o renascentismo ele tirou Deus do centro e pôs o homem no centro, né? Então, coincidiu aí com o início da Idade Moderna, né? Essa época do renascentismo, ali por volta do final do século XIV até o século XVI, e foi o que deu início a essa colocação do homem como centro de todas as coisas, o antropocentrismo. Em seguida veio o iluminismo, né, ali por volta do século XVII, XVIII, com a utilização do racionalismo. Veja, o racionalismo já havia no Renascimento, mas ele ganhou bastante força no iluminismo, né, o racionalismo iluminado, né, em oposição à revelação bíblica. Então aí a revelação ela foi deixada de lado. Então tudo aquilo que não pode ser explicado pela razão iluminada, pela ciência, veja, pela ciência humana, pelo conhecimento humano, pelo conhecimento do homem. Porque o homem agora ele é o centro de todas as coisas. Então, o conhecimento humano é o que vai determinar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, a verdade, a bíblica, ela acaba sendo deixada de lado porque o conhecimento humano dita que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não é real, porque não consegue ser explicado pelo conhecimento humano. Então, a verdade bíblica acaba sendo deixada de lado aí na época do iluminismo. Nós vamos falar um pouco mais à frente. E em seguida vem o período da pós-modernidade, ali por volta do século XX até os dias de hoje. Nós estamos nesse período da pós-modernidade, onde impera o pós-modernismo. Pós-modernismo que tem como base as ideias do relativismo. O relativismo moral, que se opõe ao absolutismo moral. Seria aí o que também se chama, né, essa pós-modernidade, de modernidade líquida ou modernidade fluida, que ela é variável. Né? Então, o relativismo, ele é justamente isso, o relativismo moral é onde a moral ela é relativa, ela muda conforme o pensamento do ser humano. O absolutismo moral, ele ditava que o que é certo, o que é errado. É absoluto, os valores eles são absolutos. Já no relativismo, não, os valores eles são relativos, é de acordo com a interpretação pessoal. E no fim nós vamos ver aí o conceito de idolatria, né, e os principais tipos de idolatria na nossa sociedade, né, como a idolatria da autoimagem, né, o narcisismo, a idolatria no coração, que é aquela idolatria que não é aparente, né, que a pessoa ela parece que está servindo a Deus, mas na verdade ela não está servindo a Deus, é na verdade uma hipocrisia. E também veremos aí a idolatria sexual, né, que está aí mais relacionada ao hedonismo, né, a busca excessiva pelo prazer. É, na verdade, uma escravidão sexual, onde o homem ele coloca a busca pelos prazeres do corpo acima do próprio Deus. Né? Então, aqui no tópico 1 nós vamos ver esse desprezo à verdade, né? E na nossa sociedade
pós-moderna, a verdade ela vem perdendo a importância e o valor, né? Com frequência as pessoas elas preferem acreditar em narrativas, né? E acabam por desprezar aquilo que é fato, aquilo que é realidade. Quantas vezes a gente não vê pessoas, a gente chega até elas e mostra ali a realidade, mostra o fato para ela, prova para ela que aquilo ali realmente é verdade, e ela diz, não, eu prefiro acreditar em uma narrativa que foi criada, né? E a gente vê aí, e isso está bastante em voga, né? As pessoas estão falando bastante a respeito dessa questão de narrativa, então acredito que o irmão vai ter facilidade de entender o que eu estou falando aqui. E, infelizmente, essas narrativas, elas acabam sendo colocadas aí como a verdade, né? Então as pessoas acreditam que aquilo é a verdade, ao invés de acreditarem na realidade, nos fatos, naquilo que realmente prova que é verdade, né? Então essa desconstrução da verdade, a gente pode chamar assim, desconstrução da verdade, ela é baseada no relativismo moral, né, que Nietzsche até falava, né, alegava que não há fatos, o que há são apenas interpretações. Então ele diz que não há, né, colocando aqui em miúdos, não há uma verdade absoluta. Na verdade, o que ele estava querendo falar é que não há uma verdade absoluta como é a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a verdade absoluta de Deus. Então, o que ele estava querendo combater, na verdade, aí era a palavra de Deus. E ele disse que não há verdade absolutas. O que há são interpretações pessoais. Então, isso pode mudar de acordo com uma pessoa para outra pessoa, né? Então, é fluido. É algo que pode uma pessoa dizer e pode ser verdade naquele momento, a outra pessoa também pode falar e ser verdade naquele outro momento. Não há uma verdade absoluta. Então, essas narrativas elas são criadas com base nesse relativismo moral, né? Buscando desconstruir a verdade. Recentemente nós vimos aí uma figura importante, né, no nosso país, dizendo para outra figura importante de outro país que ele deveria construir a sua narrativa. Veja, os fatos estão aí. Esse outro país está passando por uma situação dificílima. Pessoas estão passando fome, pessoas estão passando necessidade nesse país. O país está vivendo na miséria. Mas a figura importante do nosso país disse que essa outra figura desse outro país deveria criar a narrativa dele, mostrar a sua verdade. Então isso é realmente algo que é bastante aplicável nessa situação que nós estamos analisando aqui hoje, né? Essa aceitação da narrativa ao invés de aceitar os fatos, ao invés de aceitar a realidade, né? E esse movimento, ele acaba aí afetando todas as áreas da nossa sociedade, né? Como a imprensa. Nós vemos bastante aí a imprensa criando narrativas, né? A imprensa deixando de lado o que é fato, deixando de lado o que é realidade. Ela que deveria ser imparcial, que deveria trabalhar com os fatos e com a realidade, na verdade acaba trabalhando aí de forma parcial, criando narrativas para que venham atender os seus prazeres. A gente vê isso também na política, bastante isso daí na política. A gente está vendo isso também na justiça, um judiciário que está se politizando, né, e buscando aí os seus próprios interesses e não o interesse pelo bem da população, bem da sociedade. Há também aí, a gente observa, né, esse relativismo da verdade, relativismo moral na economia e também na religião, né, até mesmo na esfera religiosa, a empregação desse relativismo, né, a desconstrução da verdade. Então, o objetivo principal disso tudo, né, que cabe aqui a gente entender, meus irmãos, é negar ou relativizar, né, a verdade bíblica, retirando Deus do protagonismo, né, retirando Deus do centro, ou seja, tirando ali o teocentrismo e pondo em seu lugar o homem,
ou seja, o antropocentrismo, né, colocando o homem no centro, que é o que sugere, como a gente viu em aulas passadas, o progressismo e o liberalismo teológico, né? O objetivo de tudo isso é fazer com que o homem ele esteja no centro e tirar Deus dessa posição. Então o apóstolo Paulo ele fala nesse texto aqui que está na leitura bíblica em classe, Romanos 1, 18 ao 25, a respeito dessa depravação moral, né, do homem ao rejeitar a verdade, né? A verdade está ali, o homem toma conhecimento da verdade, mas ele prefere rejeitar a verdade. Ele prefere colocar a verdade de lado e viver ali as suas práticas pecaminosas, mesmo sabendo da verdade, ele rejeita a verdade, ele despreza a verdade para poder ali atender aos seus desejos, às suas concupiscências, né? Então o apóstolo apresenta aqui algumas características desses ímpios que se rebelam contra Deus e contra a sua verdade. A gente vê no versículo 18, por exemplo, ele falando que eles são ali, né? Ele fala que esses homens eles têm impiedade e injustiça, né? Como ele diz aqui, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, né? Então a gente vê aqui que há essa característica, são ímpios, são injustos. Também no versículo 21 diz que o seu coração é insensato. A gente vê aqui a insensatez no coração. E também no versículo 22, outra característica que Paulo apresenta aqui desses homens é que eles são loucos, né? Eles acham que são sábios, mas na verdade eles são loucos. Então essa conduta, essa forma de viver na impiedade, né, ela está relacionada aí à ação humana intencional, né, deliberada, de viver como se Deus não existisse, né, que é como o salmista ele fala no Salmo 36, no versículo 1, essas pessoas que vivem na impiedade, eles vivem como se Deus não existisse, eles preferem acreditar que Deus não existe. Ele diz assim, Salmo 36, versículo 1, a prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Então a gente vê aqui que eles preferem acreditar que Deus não existe na prática da sua impiedade, né? E de forma deliberada, né? Eles desprezam a verdade divina, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala aqui no texto, nos versículos 19 e 20, e são, na verdade, aqui Paulo está falando da revelação geral de Deus à humanidade, né? Deus, ele se revela à humanidade, porque o homem, na sua natureza pecaminosa, ele não busca Deus. Ele não tem capacidade de se chegar até Deus se Deus não o permitir. Ele não tem capacidade de conhecer a Deus se Deus não se auto-revelar. Então Deus se auto-revelou à humanidade através da revelação especial, a palavra de Deus, em sua máxima no Senhor Jesus Cristo, e também através da revelação geral, né, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui nos versículos 19 e 20, através da natureza, através do próprio ser humano. E a gente vê aqui ele dizendo o seguinte, porquanto o que de Deus se pode conhecer, ou seja, o que Deus, né, conhecimento a respeito de Deus, porque nem tudo a respeito de Deus está contido na palavra de Deus, falando agora da revelação especial. Mas tudo que nós sabemos a respeito de Deus está na sua palavra. E aqui também nós podemos identificar através da revelação geral, através da natureza. Então Deus se dá a conhecer também através da natureza. Então ele diz, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus o manifestou pela sua própria vontade, Deus se manifestou na sua revelação especial através do próprio ser humano. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inesculpáveis, ou seja, para que eles fiquem indesculpáveis. Então, esses homens eles não têm desculpa de dizer, mas Deus não se revelou para mim, eu não tive conhecimento de Deus. A própria criação, ela revela a glória de Deus. Ela mostra que há um Deus sobre todas as coisas e que esse Deus é digno de toda glória. Que o homem é limitado, o homem ele é um ser criado, não é o Criador. E o Criador é quem merece a glória e não a criatura. Então Paulo ele mostra as atitudes tomadas por esses ímpios. Né? Nós vemos aqui no versículo 18 que eles detêm a verdade em injustiça. Né? Ou seja, eles aprisionam a verdade, né? Eles detêm a verdade, eles aprisionam a verdade com a sua injustiça para que as pessoas não tomem conhecimento da verdade. Então eles não somente praticam impiedade, eles não querem que as pessoas conheçam a verdade. Essa é a vontade do próprio inimigo, né? A gente vê lá Paulo falando à igreja de Corinto, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E quando Paulo está falando aqui nesse trecho, ele está falando justamente a respeito do evangelho de Deus. Né? A verdade aqui que ele fala é o evangelho de Cristo. Ele diz que ele não tem que se envergonhar, né? Se os irmãos lerem os versículos aí anteriores. Então veja que aqui eles detêm essa verdade, eles têm o prazer em prender a verdade para que as pessoas não tomem conhecimento da verdade. Então, com as suas injustiças, com a sua impiedade, eles detêm a verdade. Eles também, como a gente vê aqui no versículo 21, eles não dão, né, no caso, aplicando hoje em dia, não dão glória a Deus, esses ímpios, né, e acabam ali, eles se desvanecem nos seus próprios discursos, né, vão se acabando, vão ali morrendo nos seus próprios discursos, né, como Paulo diz aqui, porquanto tendo conhecido a Deus, veja, tomaram conhecimento de Deus, sabem que Deus existe, sabem que tem um Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, pelo contrário, em seus discursos se desvaneceram. Então eles preferem ali, como a gente já falou aqui até na aula passada, né, preferem amontoar para si doutores, para atender os seus próprios desejos. E ali vão se desvanecendo, vão esmorecendo, vão morrendo, vão se desfalecendo nesses discursos contrários à palavra de Deus. Mesmo tomando conhecimento de Deus, não dão glória a Deus. Né? Paulo também diz aqui que eles passaram a adorar a criatura ao invés do Criador, né? Como está aqui nos versículos 23 e 25. No 23 diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Também no versículo 25 ele diz assim: honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então eles colocam a criatura no lugar do Criador. Né? E aqui também a gente vê que eles mudaram, né? Como diz no versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira. Não contente somente em prender a verdade para que as pessoas não tomem conhecimento, distorcem ou torcem a verdade para que as pessoas não tomem conhecimento daquilo que é verdadeiro. Eles preferem praticar a mentira. E é isso que a gente tem falado, que tem acontecido em nossos dias. Né? O apóstolo Paulo ele mostra ainda aqui as reações de Deus a essa prática da impiedade. Primeiro, no versículo 18, nós vemos aqui a ira de Deus que se manifesta com eles. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, né? Sobre, então, toda essa impiedade desses homens. Né? Então, a ira de Deus ela se manifesta dos céus sobre tudo isso que esses homens ímpios praticam, né? Sobre toda essa impiedade. Né? Então, o juízo divino há de vir sobre essas pessoas. Também no versículo 24, Paulo diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo
entre si, né? Então Deus permite que eles sofram as consequências dos seus pecados, que eles sofram as consequências das suas impiedades. Eles praticam as coisas ruins contra Deus e as consequências vêm sobre as suas vidas. Porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Então não há nenhuma impiedade que seja praticada que não tenha algo que vá receber em troca. Toda essa impiedade que essas pessoas praticam, todo esse mal que essas pessoas praticam, essa distorção, essa transformação da mentira em verdade, da verdade em mentira, tudo isso que essas pessoas estão fazendo, elas irão pagar por isso. Deus os entregou às suas concupiscências carnais, mas eles hão de prestar conta diante de Deus. A Bíblia nos diz lá em Hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes, estão claras, diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, aqueles que estão distorcendo a verdade divina, eles irão tratar com o Senhor. Então, aqui dando continuidade, né, o que nós vemos aqui desse texto, né, a gente vê ele bastante aplicado na nossa sociedade atual, né? Essa sociedade onde há uma intensificação do desprezo à verdade. Né? A gente vê, na verdade, que as coisas elas têm se intensificado, como a gente já falou aqui em aulas passadas, são coisas que sempre aconteceram durante a humanidade. As pessoas, Paulo, quando escreve aqui, está escrevendo para as pessoas naquela época, claro que serve para nós, mas as pessoas naquela época já faziam esse tipo de coisa, já transformavam a verdade em mentira. Mas hoje em dia as coisas têm se intensificado. Isso tem acontecido com mais frequência, meus irmãos. E isso é consequência da revolução no pensamento humano, né? Como o autor propõe aqui no tópico 2 a falar. E a gente já falou, né, então, que na idade moderna, né, partir ali do final do século XIV, houve ali o surgimento o advento, né, do renascimento, né, ou do renascentismo. E o renascimento, ele transformou, ele substituiu a visão teocêntrica, onde Deus era o centro de todas as coisas. O pensamento, ele era voltado, a visão de mundo era voltada para a palavra de Deus, a visão do mundo era bíblica, e foi substituído esse pensamento teocêntrico pela visão antropocêntrica, uma visão humanista, né, onde o homem ele passa a ser o centro de tudo. Então todas as coisas agora elas são medidas a partir do homem. A visão ela vai ser dada de acordo com o pensamento humano. Tudo vai ser interpretado a partir do ser humano, do homem. Então a vida social, ela que era pautada na religiosidade, ela acabou cedendo espaço aí para o racionalismo e para o ceticismo. As pessoas passaram agora a questionar a palavra de Deus, a questionar a existência de Deus, a questionar o conhecimento que se havia. Então houve aí uma revolução científica, uma revolução literária, né? E o objetivo disso era desconstruir a verdade bíblica, desconstruir o conhecimento de Deus, né? O conhecimento verdadeiro de Deus, né? Registrando aí, a partir desses novos conhecimentos literários, né? Um passado como sendo uma sequência de conquistas humanas, né? O ser humano é quem foi determinando aí os eventos que ocorreram, né? Tudo ocorreu a partir do ser humano, todo o pensamento voltado ali para o homem no centro. Em nenhum momento se fala de Deus ao longo dessa história, né? Então, não se fala, por exemplo, dessa sequência de eventos como fazendo parte do plano de salvação de Deus para a humanidade. Tudo está ocorrendo a partir ali de
ações humanas, né? Foi o homem quem foi conquistando, foi o homem quem foi transformando, quem foi moldando a sociedade, independente da ação de Deus, né? Então, esse foi aí o que houve, né, no renascentismo, né? E depois, em seguida, vem aí o iluminismo, né, a partir do século XVII, entre o século XVII e o século XVIII, o iluminismo, onde houve a rejeição da revelação e da tradição, e somente era aceito como verdadeiro, né, aquilo que podia ser comprovado pela razão iluminada, pela ciência. Mas que ciência? O que conhecimento é esse? O conhecimento do homem. Veja, o homem já estava no centro, e agora o conhecimento que prevalece não é mais o conhecimento da Bíblia, não é mais o conhecimento com Deus no centro, agora é o conhecimento do homem. Então vem aí de forma, né, devagar, trabalhando, vem primeiro o renascimento, e aí chega o iluminismo, agora o homem já está colocado como o centro de todas as coisas, então agora eu vou rejeitar a revelação divina, eu vou rejeitar tudo aquilo que não pode ser comprovado por meio da ciência humana. E veja, a fé, ela não faz parte da natureza física, que pode ser medida, que pode ser comparada. A fé faz parte da natureza espiritual. Portanto, a fé, ela não pode ser explicada pelo racionalismo, por essa razão iluminada. Então, descarta-se tudo aquilo que deve ser acreditado por meio da fé, porque a fé, ela não existe de acordo com a razão aí iluminista, né? Então, o que prevalece é o racionalismo. Veja, o racionalismo ele surgiu ainda no Renascimento, né? No renascentismo, mas foi no período do iluminismo, né? Aí já fortalecido a ideia humanista, antropocêntrica, que ele influenciou bastante, influenciando até mesmo no meio cristão, né, através aí da teologia liberal, né, ou do liberalismo teológico, né? Então entrou aí no meio cristão, e foi nesse período também que foi proposto aí o progressismo, né, um progressismo secular, né, um progresso secular, né, buscando aí a melhoria da sociedade, mas um progresso sem Deus, né? Um progresso secular, um progresso sem Deus. E o papel de Deus ele acabou então sendo diminuído no dia a dia, na sociedade. As pessoas não estavam mais acreditando em Deus, as pessoas não estavam mais ali buscando a Deus como buscavam antes. A visão das pessoas não era mais uma visão baseada na palavra de Deus, agora é uma visão baseada na ciência humana, no iluminismo, baseado no racionalismo humano, né? Então a revelação bíblica ela foi deixada de lado e a importância do homem ela foi aumentada, né? Então o homem ele foi sendo colocado cada vez mais no centro de todas as coisas, ganhando importância. Então veja, a verdade deixada de lado, o homem sendo colocado no lugar de Deus, né? E aí vem, por último aí, meados do século XX, né, a pós-modernidade, né, com o pós-modernismo, onde os valores eles deixaram de ser absolutos, né, que é determinado pelo absolutismo moral, onde o certo é o certo, o errado é o errado, né? Os valores passaram a ser relativos, que é o relativismo moral, onde vai de acordo com a interpretação de cada um. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Então não há uma verdade absoluta. Isso é o que diz o relativismo. E o objetivo, desde aí o início, né, desde a Idade Moderna, né, o modernismo entrando, né, deixando Deus de lado, dando aí prioridade à razão, ao humanismo, né? O objetivo de tudo isso era fazer com que o homem não adorasse mais a Deus. Sempre foi esse o objetivo do inimigo com essas suas artimanhas, né? A partir aí da Idade Moderna. Então, dessa forma,
o espírito da Babilônia, né, esse sistema maligno, ele trabalhou para que aos poucos, né, a gente vem o renascentismo, vem o iluminismo, vem o pós-modernismo. Então foi trabalhando aí aos poucos para que a verdade bíblica ela fosse substituída por interpretações pessoais. E hoje o homem, ele prefere acreditar naquilo que outro homem diz do que acreditar na palavra de Deus, né? Então, essa revolução do pensamento humano, ela fez com que o antigo fosse substituído pelo novo, né? Então, no aspecto social, por exemplo, a coletividade, né, o pensamento de coletividade, ele acabou sendo substituído pelo egocentrismo. O homem ele passa a pensar em si mesmo, né, não pensar no bem comum. As relações humanas, elas se tornaram mais superficiais e baseadas no interesse, né? O autor ele fala a respeito dessas consequências aqui no ponto 3 do tópico 2. Né? Então as pessoas muitas vezes procuram outros com base em interesse, não porque querem ali fazer amizade, não porque querem o bem, não porque querem ser generosos para com os outros, mas buscando receber algo em troca. E o que acaba imperando aí é o hedonismo e o narcisismo, né? Nós vamos já falar a respeito também isso daí dentro da idolatria do ser humano a si mesmo. E aí na busca pelo bem-estar, né? Na busca pelo bem-estar, o homem ele acaba não impondo limites nessa procura, né? E aí tudo se torna válido. Ele acaba usando pessoas, ele acaba abusando do corpo, buscando a depravação moral e também o consumismo desenfreado, né? Consome, em busca de ter prazer, em busca de ter algo. E muitas pessoas depositam o seu prazer, a sua alegria nas coisas terrenas, naquilo que se pode ter, naquilo que se pode possuir. Sendo que nós não devemos buscar, não devemos priorizar como cristãos o que é terreno, mas sim o que é celestial. Não devemos buscar juntar tesouros. Veja, não estou dizendo que nós não devemos estudar, buscar ter um conforto, buscar ter algo bom. Não estou dizendo isso. O que eu estou fazendo é que muitas pessoas focam em essas pessoas que deixam se levar por essa revolução do pensamento humano, substituindo aí, né, as coisas divinas pelas coisas terrenas, os pensamentos da palavra de Deus pelos pensamentos humanos. Essas pessoas elas acabam se deixando levar pelos bens terrenos, na busca desenfreada por ter bens materiais e não buscam as coisas do céu. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Devemos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, como Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3. É isso que nós devemos fazer. É nisso que nós devemos pensar. Porque as coisas terrenas, elas são passageiras, elas passam. É isso que a palavra de Deus nos diz. O homem ele pode tentar mudar a verdade bíblica, mas ele pode tentar esconder a verdade bíblica com as suas injustiças. Ele pode tentar mudar a verdade trazendo uma mentira, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a palavra de Deus, ela é eficaz, ela se cumpre. E nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. É uma verdade que não pode ser modificada, ainda que o homem tente modificar, ainda que o homem tente esconder, mas ela é luz, ela aparece, e nós, defensores da palavra de Deus, devemos falar isso, devemos mostrar essa verdade para o mundo, ainda que nós sejamos perseguidos, devemos mostrar essa verdade para o mundo. Ainda que essa revolução do pensamento ela está ainda ocorrendo, né? A gente vê isso se intensificando. A gente vê as pessoas cada vez mais acreditando em narrativas. Mas nós, defensores do Evangelho, da verdade de Deus, devemos incansavelmente pregar a verdade bíblica, falar da verdade divina,
para que as pessoas elas possam ser libertas desse cativeiro espiritual e possam ver realmente os fatos, a realidade, qual a verdade absoluta. De que a verdade ela não é algo que é moldado pelos interesses pessoais, que é moldado pelas interpretações humanas. A verdade absoluta é a palavra de Deus. É isso que nós devemos ter como certeza e pregar para as outras pessoas. Então, rejeitando a verdade da revelação divina, né, a verdade bíblica, o homem ele passa então a praticar a idolatria, ou seja, colocar no lugar de Deus um ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que tenta substituir a Deus. Veja, Deus não é ídolo, né? Muitas pessoas falam assim, Jesus é o meu ídolo, Deus é o meu ídolo. Não, Deus não é ídolo. Ídolo é aquilo que se coloca no lugar de Deus. E qualquer coisa pode ser colocada no lugar de Deus. Como, por exemplo, a gente vê Paulo falando aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 5, que a avareza, ou seja, o amor, o apego ao dinheiro, é idolatria. Então, aquela pessoa que é apegada ao dinheiro, ele é um idólatra. Qual o ídolo dele? É o dinheiro. E um ídolo pode ser um carro, um ídolo pode ser seus bens materiais, uma casa, dinheiro. O ídolo pode ser um filho, o ídolo pode ser um marido, uma esposa. Tudo aquilo que você coloca como primazia em sua vida, como primeiro lugar, no lugar que Deus deve estar de adoração, não estou dizendo que você não deve priorizar a sua família, que você deve cuidar da sua família. Muito pelo contrário, você tem que cuidar da sua família. É uma obrigação sua. Seu filho, o filho cuidar dos pais. Isso é uma obrigação, é um dever bíblico. Mas o primeiro lugar, veja, nós temos prioridades em nossas vidas. Minha prioridade é Deus. Em segundo lugar, a família. Depois, os estudos, um exemplo. Então, veja, há prioridades em nossa vida. Mas a principal, aquilo que deve estar sempre em primeiro lugar, é Deus. Se nós colocarmos algo no lugar de Deus, trabalho, o estudo, a família, os bens materiais, nós estamos praticando idolatria. É isso que devemos pensar. E aqui, nessa lição de hoje, como estamos falando do humanismo, do antropocentrismo, o homem sendo colocado no centro, o ego, o orgulho, a soberba, nós falaremos da idolatria a si mesmo. A idolatria do homem para consigo mesmo. Então, aqui nós vemos as três principais idolatrias em nossa sociedade, né? O autor ele fala da idolatria da autoimagem, o narcisismo, né? Que vem aí de Narciso. Narciso que era, na mitologia grega, um semideus, né? Ele era muito bonito, as mulheres cortejavam, ficavam ali ao seu redor, mas Narciso, ele não dava bola para isso. Narciso, ele gostava, na verdade, era de si mesmo. E aí Narciso ficou olhando ali para o rio, admirando a sua imagem, admirando ali a sua beleza, de modo que Narciso não se importou mais com nada, nem com comer. O Narciso ali definhou até morrer. Então você vê aí, né, na verdade, a moral disso é mostrando a vaidade humana, né? Essa idolatria a si mesmo, essa idolatria à autoimagem, né? Então o narcisismo, ele tem sérias consequências ruins para o ser humano, né? Onde a pessoa ela sente a necessidade, quando ela é narcisista, né, de se autopromover, de aparecer, e ela se acha superior. Ela acha que ela é mais importante ali do que as outras pessoas, né? Então o narcisista ele pensa somente em si. Ele não pensa nos demais. Ele não pensa nem na família dele, que dirá para o restante da sociedade, né? E ele faz de tudo para estar em evidência, né? Então, em oposição a essa auto-idolatria, né, a Bíblia ela mostra que a glória ela deve ser dada somente a Deus.
né, como diz lá em João 3,30, né, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós já lemos também aqui Isaías 42,8. Deus disse que a minha glória não dou a outro, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Então, a glória, o louvor, ele deve ser dado, a primazia deve ser dada somente a Deus. O autor propõe também aqui a idolatria no coração. A idolatria no coração é aquela idolatria que não é aparente, que não dá para ver, que é hipócrita. Então, muitas pessoas, elas aparentam servir a Deus, adorar a Deus, mas no seu coração eles acabam adorando a ídolos, né? Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 15, e no versículo 8, ele disse assim: este povo honra-me com os seus lábios. Eles mostravam que estavam honrando a Jesus, mas o seu coração está longe de mim. Então veja que muitos mostram para os outros que adoram a Deus, mas no seu coração eles adoram a ídolos. Eles adoram a outras coisas. Adoram a coisas que estão sendo colocadas no lugar de Deus. Então, devido à natureza caída do ser humano, né, o coração humano, ele tende a fazer aquilo que é errado. O coração é enganoso. Provém muita coisa ruim do coração. Mas a gente veja lá em Jeremias 17:9. Também Marcos, capítulo 7, versículos 21 e 22. Jesus fala, muita coisa ruim provém do coração humano, na natureza caída. E a única solução para esse coração pecaminoso, que tende a pecar, que tende a pensar em coisas erradas, a maquinar o mal, é o novo nascimento. Então esse coração ele só pode ser transformado a partir do novo nascimento, aceitando a pessoa do Senhor Jesus. E o novo nascimento ele renova o entendimento, ele renova o coração. Como Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. E uma das coisas que se faz nova é o coração, é o entendimento. E ele fala em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja, é um novo coração, é um novo entendimento. Né? Então, o cristão, para ele não praticar esse tipo de idolatria no coração, ele deve guardar a palavra de Deus em seu coração. Como o salmista diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós devemos ter o nosso coração firmado na palavra de Deus. Guardar nele a palavra de Deus. Veja, devemos pensar. Aí quando falamos em pensar, é o que o nosso coração está cheio. Como Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, né? Ele diz várias coisas que nós temos ali. Aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é louvável. Né? Então, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então veja que Paulo diz ali no que nós devemos pensar. Se nós pensarmos nisso, nós guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, nós não praticaremos a idolatria no nosso coração. Então, aqui há a idolatria também sexual, né, que está relacionada aí ao hedonismo, né, a busca desenfreada pelo prazer próprio, né? Então, as pessoas, não somente na questão sexual, né, mas o hedonista, ele busca ali desenfreadamente o seu próprio prazer, né, atender aos prazeres carnais. Deixa Deus de lado e vou buscar os meus prazeres carnais. Né? Então, essa idolatria sexual, ela trata-se, na verdade, de uma busca intencional, né, deliberada e compulsiva. Né? A pessoa ela é compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Né? Como, por exemplo, né, aquilo que desagrada a Deus. Aqueles são os pecados sexuais. Né? O adultério, fornicação, a pornografia, a prostituição e a homossexualidade, por exemplo. Existem outros pecados sexuais aí também, né? Zoofilia, pedofilia, né? Então, essas pessoas que têm essa idolatria sexual, eles buscam ali de forma compulsiva, desenfreada, praticar essas atitudes ilícitas, né? Então, o homem ele deixa de adorar a Deus, deixa de colocar Deus como prioridade em sua vida para satisfazer os seus prazeres carnais. E como é que eu faço para escapar disso? Como é que eu faço para fugir disso? Nós devemos
vigiar, né? Como o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 5,8, nós devemos estar sóbrios, vigilantes. O inimigo ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o inimigo ele está doidinho para que a gente caia. E aquele que está em pé, olhe para que não caia, né? Como Paulo diz também ali à igreja de Corinto. E para isso, para poder superar esses pecados aí relativos à idolatria sexual, nós devemos andar em espírito, como Paulo diz. Se nós andarmos em espírito, não iremos cumprir com as concupiscências, com os desejos carnais. Então, esses pecados sexuais são desejos carnais, são obra da carne. Nós devemos andar em espírito, para que o espírito ele possa vencer a carne. Essa é a forma da gente conseguir superar a idolatria sexual. Aqui na conclusão, finalizando a nossa lição, o autor ele diz assim: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina, né? Se coloca ali acima de Deus. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina, né? Como a gente falou, como a gente já leu aqui, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Na próxima lição, lição 5, estaremos estudando a dessacralização da vida no ventre materno. Né? Será uma ótima lição também aqui para aprendermos a respeito, né, dessa dessacralização da vida no ventre materno. É um tema bastante atual e que a gente pode estar aplicando também os conhecimentos que nós estamos trazendo aqui nessas 4 primeiras lições. Né? Então, peço que você que ficou até aqui conosco neste vídeo, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam também crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E, se desejar, né, se inscreva no nosso canal para receber aí as notificações semanais. Os nossos vídeos nós postamos semanalmente aqui relativos à Escola Bíblica Dominical. Tem também algumas pregações, de vez em quando a gente vem colocando aqui no nosso canal para que você possa estar acompanhando, estar sendo edificado na palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos, participem presencialmente, né, da Escola Dominical, não se esqueçam disso, é fundamental. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.